Todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Esse é o nosso momento. E vamos chamar aqui a Glorinha, que ela quer dar um recado. Né, Glorinha? Boa noite. Eu só quero lembrar, eu enviei um e-mail para que todos me respondessem, para que eu pudesse ter o contato de vocês todos. Sendo que eu tenho uma relação aqui de pessoas que voltaram. Eu vou falar os nomes, se alguns de vocês estiverem aí. André Pina, Aloísio Nazarete, Solace Nascimento. Eu posso estar falando errado, tá? Por isso que não está chegando, está retornando. Ângela Gulo, ADM JGP, Laude Fernandes, C. Castilhos, Bolco do Anzol. Esses todos estão voltando. LAC 2011, Gáudio Gabriela, Gleice Ribeiro, Daniela CH, Altrindade, Lupina, Igor Futura, Cleopane, Lísia, Arouche, T. Carungo, Crisovaldo, Paula Fernandes, Fábio Duda, H. Jupi, Dina Tereza, Graciosa Nogueira e Miriam Psi e Andréia Oliveira. Todos esses e-mails retornaram. Caso tenha alguém aí. Então, você deixa para ela. Então, eu vou te dar um caderninho para você anotar, tá? Tem que botar um caderninho também, para o pessoal botar o e-mail lá na entrada. Mas eu peço que eles mandem para o e-mail, eu dou o nome, porque fica mais fácil, Fica mais sabe? fácil. Então, tá. Glorinha Zen, curso, @gmail.com. Pode ir como spam, né? Tá. Isso aí. Então, procurem, que podem ir para a lixeira, tá? Vocês recuperem, por favor. Ou envie, quem não está recebendo, glorinhazencurso@gmail.com. Obrigada. Bom, então vamos começar a nossa aula, mas antes eu queria dizer que essa apostila de hoje é da aula passada, que a gente não terminou. Só que eu ampliei essa apostila porque houve uma matéria científica ligada à aula. A gente vai falar sobre ela, uma pesquisa científica. Então, resolvi ampliar e sabe como é que é? A gente começa e vai, mas não sabe quando acaba, né? Mas sabe quando começa. Aí foi, aí ela ficou ampliada. Então, vamos ver se a gente hoje liquida ela, porque a gente já falou uma parte dela, eu acho que foi até a página, vocês vão me lembrar uma pergunta, mas ainda tem a parte subsequente. E antes disso, vamos fazer a prece de abertura para que os Espíritos nos dê aqui uma assistência. Senhor Jesus, colocamos-nos aqui aos vossos pés, aos pés de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno, para agradecermos, externando o nosso amor e a nossa adoração a vós, Deus, nosso Pai. Pedimos que essas forças que vós comandais e que Jesus, sendo vosso preposto, fala por vós para nós,
essas forças sejam carreadas aqui para o nosso curso, formando uma psicosfera, onde os nossos pensamentos e os nossos sentimentos se fundam e se integrem a essa energia superior. E nós possamos aurir aqui uma paz, uma clareza da mente, uma lucidez que nos ajude, como espírito que somos, a solucionar as nossas inquietudes e incertezas. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 19 de agosto do ano 2013, pela graça de Deus. Amém. Bom, na aula passada, vamos lá? O tema foi, aqui em cima primeiro, o tema lá em cima. Aqui, ó, separação da alma do corpo, a página 2, Amilcar. Aqui, separação da alma do corpo. Né? Esse tema é fundamental para nós. Fundamental porque o ponto mais importante da nossa vida é a encarnação, a data mais importante. É na encarnação que nós é dada a oportunidade de aprendermos, evoluirmos, resgatarmos, repararmos, praticarmos o bem, crescermos. E é o momento que esse tempo ele se extingue, termina. É o momento da morte para uns e para nós a desencarnação. E essa desencarnação, essa aula já nos prepara para a nossa porvindoura desencarnação. Como também nos faz compreender o processo da desencarnação, que é alguma coisa que as pessoas sofrem e não entendem bem o processo. Então, a aula passada falou sobre a separação da alma do corpo. E nós vimos que essa separação para a alma não é dolorosa, dependendo do nível evolutivo dela. Quem sofre é o corpo, porque chega um momento que a alma ela se distende do corpo, a energia dela se afasta do corpo, no caso é mais o perispírito, né, que é o envoltório energético, e ela não tem mais sensações ligadas à matéria. O corpo, ele, enfim, é algo descartável, né? Porque nós temos que utilizá-lo por um período determinado, né? Bem, nós fizemos uns comentários aqui muito sucintos, né, sobre o processo da fecundação, né, que é, de fato, a possibilidade de nós encarnarmos, né? Enfim, e do ponto de vista biológico, nós temos 23 pares de cromossomos na mulher e 23 do homem. Então, nós fazemos 46 cromossomos, que são partículas de ácido nucleico, não é? E aminoácidos, etc, etc, etc. Aqui uma herança biológica e aqui uma herança biológica. Nós temos na nossa biologia, no ácido desoxirribonucleico dos nossos pais, o mesmo padrão genético. Né? O cromossomo ele é formado por esse emaranhado de ácido nucleico, desoxirribonucleico. Então, quando ele se junta, ele forma aqui o cromossomo dentro do núcleo da célula. E as células, a vida animal, aqui sobe um pouquinho, é baseada nessa microestrutura humana, a microestrutura de vida, que é uma célula. Essa aqui é o padrão da vida, a vida como um todo, desde os vegetais, desde as bactérias,
os elementos mais primitivos até os seres mais evoluídos biologicamente, como os animais, no caso o homem. Mas dentro dele tem um organismo respiratório, chamado mitocôndria. É aqui que vai se produzir uma energia que vai dar força ao organismo. Energia essa que nós chamamos muitas vezes de caloria, né? Então há uma respiração na célula, que é um processo chamado anaeróbico, porque não utiliza o oxigênio. A respiração celular é que se processa nessa organela chamada mitocôndria. É um desdobramento de fórmulas que não nos interessa. Aqui está a mitocôndria, né? A respiração celular que é anaeróbica, que quebra a cadeia do carbono, ou seja, não utiliza oxigênio. Como nós vimos, as cadeias dos carbonos eles têm uma energia de união. Está aqui preso. Quando eu consigo quebrar o carbono, essa energia ela sai e ela se transforma num processo de geração de energia para o ser humano. Mas há uma respiração que depende do oxigênio, da combustão do oxigênio, a semelhança de uma gasolina ou de uma madeira. Essa respiração que depende do oxigênio que vem pelos pulmões é a chamada aeróbica, né? Então, quando há falência respiratória, seja a nível celular nas mitocôndrias, seja a nível pulmonar, há uma progressiva falta de energia. E essa falta de energia chega um momento que ela extingue e com isso vem a morte. Então a morte é uma falência da capacidade que tem o organismo de produzir energia para poder se manter rígido, vivo. Essa é a morte. Estou falando da morte natural. Há uma morte acidental que ainda essa energia residual permanece, mas de qualquer forma ela se extingue. Quando essa energia zera, então o perispírito ele pode deixar de ser também atraído pelo corpo, ele pode então se elevar. Bom, espera um pouquinho, Amilcar. A separação do alma do corpo, o Allan Kardec diz que se os laços, os espíritos que a retinham, a alma, aqui no caso é mais perispírito, ele se desprende, nada mais do que uma queda dessa energia produzida pelo organismo e também do princípio vital. O princípio vital é um princípio que gera condições do organismo produzir energia, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, algumas vezes nitrogênio. Esses átomos, essas substâncias, elas são encontradas na Terra. Carbono, hidrogênio, oxigênio nas plantas, às vezes no estrume. Mas para que isso tenha uma capacitação de gerar energia, tem que vir um princípio vital. Então, o princípio vital é o processo que precede a geração de energia celular e energia respiratória no organismo. O princípio vital vem pelo perispírito. O princípio vital não está na Terra. O princípio vital está no mundo espiritual, que sofre uma redução via perispírito e dá essa força ao nosso organismo. Por isso que nós, trabalhando muito a parte espiritual, nós vamos nos sensibilizando para a absorção maior do princípio vital. Bom, vamos andando, isso foi na aula passada, né? Bom, esse aqui foi o peraí, um instantinho, amigo. Esses foram os comentários, pode ser, que Allan Kardec fez sobre isso. Foi uma dissertação, né? E nós, então, paragrafiamos essa dissertação e inserimos uma numeração para comentar. Vamos ficar só nos comentários. Vamos lá. 1. O envoltório semimaterial ou perispírito
como já se teve oportunidade de se estudar, nada mais é que o conjunto de ondas energéticas em meio a átomos e partículas elementares atômicas que, no seu todo, originam-se no meio ambiente espiritual, produzindo subenergias e matéria, e que interagem com a energia e matéria do planeta onde o espírito encarna. Essas ondas energéticas e partículas são produzidas pela energia do pensamento, do espírito, energia mais etérea, sobre o meio espiritual, a semelhança de uma energia que move uma máquina industrial que produz objetos. O hinduísmo denomina o foco gerador do pensamento de corpo causal e o perispírito de corpo astral. É aqui no corpo causal que se inicia a criação do perispírito e do corpo físico, por uma redução gradual da energia e a materialização dessa energia e também subenergia mais densas. Então, na formação do perispírito, nós temos o espírito que produz essa energia etérea pelo pensamento e consolida ou densifica mais a energia e mais a matéria. E no planeta nós temos a energia planetária, que são as ondas eletromagnéticas, os ultrassons, a energia ultravioleta, enfim, raio-x, radioatividade natural, enfim. Então, juntando a energia espiritual com a planetária, forma o perispírito. Está claro isso? Por que o perispírito tem que ser a integração da energia planetária com a energia espiritual? Porque ele tem que ser o elemento de transição entre o corpo e o espírito. O perispírito é uma massa de energia. Ele não tem forma. Aquela energia ganha uma forma de acordo com o pensamento do espírito. Mas ele é um mecanismo de transição. Podemos dizer que é um modem, né? Que ele reduz, né, a frequência de uma onda, né? Ele adapta, né? Enfim, então o perispírito ele não existe por si próprio, mas existe por força da criação do espírito, que joga energia no meio espiritual e condensa ele, como o vapor se condensa, a água se condensa em vapor num frasco gelado, numa garrafa. E ao mesmo tempo, a energia planetária vibra em sincronia e aí forma realmente o perispírito, que é, como eu disse, o elemento intermediário entre o corpo físico e o espírito. Daí, por força do pensamento, nós tivemos uma aula sobre perispírito e vimos que quanto mais puro nós somos, quanto mais depurado nós somos, quanto menos rancor, ódio, sentimentos de vingança, ressentimento, mágoas, assim, quanto mais elevado nós somos, mais essa energia é de uma frequência mais acelerada e com ela, com essa frequência acelerada, nós produzimos um perispírito cada vez mais etéreo, até chegar a um perispírito ser luminoso. A energia ganha a característica da luz, da onda da luz. Então, foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, quando o sujeito é puro, ele não vai ver Deus, porque Deus não se vê, mas ele vai sentir uma sintonização com os planos superiores. Tem que fechar a porta por causa da energia que está aqui fechando aqui o nosso ambiente. Ela vai fugir. Vamos lá? Vamos andando? Bom, aí nós descrevemos aqui, vamos lá em cima, 2 depoimentos. Um do Dr. Demer, aqui, que era um médico homeopata, muito bom, uma pessoa maravilhosa, né, que desencarna e ele é invocado na Sociedade Espírita, né? Ele foi no dia 30 de janeiro, ele faleceu em 25 de janeiro, e a 30 de janeiro ele deu uma comunicação na Sociedade Espírita. E ele, como era um espírito mais depurado, por isso que a nossa luta, ela tem que continuar no plano espiritual, começa aqui, mas essa aula é para o plano espiritual,
e mesmo para o plano nosso aqui. Então ele diz: aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre Allan Kardec. A morte emprestará à minha alma esse pesado sono, que se chama letargia. Quando o sujeito morre, ele tem uma transição na consciência dele. Ele tem que adaptar a consciência dele ao mundo espiritual. Então ele fica meio confuso. Isso vai depender muito do estágio moral dele. O professor Demer ficou naquele sono letárgico, como se tivesse tomado um hipnótico. Mas, quando Allan Kardec evocou, ele acordou, porém meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz, não mais velho nem enfermo. O corpo, esse era apenas um disfarce, um pouquinho, jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ele está numa felicidade incrível, o Dr. Demer, e queria até ajudar Allan Kardec, ele diz aqui. Ágil como um pássaro que cruza céleres horizontes do vosso céu, nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e a sabedoria de Deus, ou do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis e o seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo. Ó, meu mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, com homenagem, eu vos dedico. Até breve, Demer. Então, foi uma morte dele, ele como espírito, vai estar lúcido, ainda diz que vai estudar lá na espiritualidade e tentar passar através dos médios os conhecimentos que ele vai oferir para o mestre dele, o professor Kardec. Bom, essa foi uma morte de um espírito mais elevado, né? Agora, essa posição do Dr. Demer vai variar. Então vamos ver um espírito suicida. Opa, Amilcar, vai devagar, por favor. Não, já passou. Aqui. François Simon Louvet. François Simon Louvet. Louvet. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre, que é um porto, a 12 de fevereiro de 63. 63. Então, lá no Havre, o médium pegou essa comunicação, o espírito dizia assim: tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenham-me, caio, morro, acuda-me Deus. Eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai, para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de contra as pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Depoimento trágico. Então, o guia do médium, que recebeu a comunicação, comenta: esse que acaba de dirigir a voz foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez, alcoolismo. Desceu aos extremos últimos do desespero. Pondo termo à sua última aprovação, atirou-se na Torre Francisco I em julho de 1857. Vamos lá em cima?
aqui, amigo. A mensagem é 63. Ele suicida em 57. São 6 anos. 6 anos ele está assim, depois de desencarnar. Preste atenção. Bom, buscando informe a respeito, encontra-se no Journal du Havre, de 23 de julho de 57, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, corda com que se puxa a embarcação ao longo do cais, ao longo da margem, cujo pendor a embriaguez o arrastaram ao suicídio. Chamava-se François Simon Juvet. Bom, aí vem as observações. 6 anos fazia que este homem morrera. 6 anos. Ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra o vácuo, horroriza a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? É uma coisa trágica para o suicida, porque aquela cena do suicídio, ela vai se repetindo. Então, logo ele cai sobre as pedras, ele recompõe o corpo dele, sobe e cai outra vez. Então, ele vai se suicidando com aquele pensamento dele durante o tempo que nós não sabemos. Muitos que se jogam debaixo de um trem, vê aquele trem sempre chegando e eles deitados sobre o trilho, vendo e morrendo, despedaçando o corpo. Depois o corpo é reintegrado numa forma que é o pensamento dele e ele outra vez vai sendo morto pelo trem. Então nós vemos o problema do suicida. Porque como eu comecei a aula, aliás, começam por mim, né? Porque eu falo com eles aqui, né? Eu não sei que sou eu, não sei quem é eles, são meus superiores. Eu comecei a aula, nós começamos, aqui pode dizer, quando? Quando foi dito que o momento mais importante da nossa vida é o dia do nascimento. E apontamos para aquele feto, aquele recém-nascido. Né? Enfim, então, quando nós violentamos esse momento mais importante e destruímos um dom que Deus nos deu, esse dom não é nosso, a vida não é nossa, a vida quem criou foi Deus, para o nosso espírito, nós violamos uma lei, talvez a lei mais importante de Deus, que é dar vida ao espírito para ele poder evoluir. Ele não tem direito a destruir a sua própria vida. E aí vamos, querem falar em aborto, eutanásia, distanásia, ortotanásia, falem o que quiser, ninguém tem direito de destruir a vida. Um embrião ele já tem vida. Quando o espermatozoide entrou no óvulo e deixou a cauda fora e a cabeça dele começou a trocar genes com o óvulo pareados, ali começa o processo de vida. Então não se aceita aborto de forma nenhuma, sob nenhum pretexto, mesmo anencefalia, queira ou não queira o jurista lá de Brasília, do tribunal lá de Brasília, porque não se pode destruir a vida. E essa vida não é a nossa vida só, é a vida dos outros. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. Não temos esse direito. E também não temos direito de tirar a vida da mata, a vida dos bichos, a não ser de uma forma equilibrada e fazer disso um comércio, a destruição da natureza, um comércio. Então, todas as pessoas que fazem isso vão contra essa lei divina e vão ter que se explicar lá em cima pelas suas próprias ações. Bom, aí vem a 156, né? Porque ele pergunta e diz que a separação da alma e do corpo pode ocorrer antes da vida orgânica. Bom, ela não se separa aqui. Aqui foi dito que separa, mas não se separa, porque ele diz: o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue nas veias, e para isso não precisa de alma. Quer dizer, ele atribui a morte a uma parada cardíaca. Isso a gente vê que na ciência de hoje está bem defasado, né? Vamos lá.
Aí, vamos subindo, amigo. Aí nós temos esse problema polêmico, até que ponto a alma já deixou o corpo. Né? Deixou o corpo, o homem não tem mais consciência de si mesmo, tá certo. O homem não ter consciência de si mesmo, não se identificar espiritualmente com o corpo, não é o mesmo que a interação energética perispírito-corpo tenha deixado de existir. De fato, a cessação dessa interação é que caracterizará a morte em toda plenitude, na medida que o processo vital, energético, celular e orgânico cai a zero. Quando cai a zero, a alma se desprende do corpo. Aí perguntaram, e a incineração? E a cremação? Isso aí depois eu vou falar depois. Mas o processo de cremação não dá. Tem que dar 48, 72 horas para essa energia ela zerar. Ainda tem energia ali. Então, quando o sujeito é levado à cremação, logo em seguida, o espírito fica mais confuso, porque aquela energia contra-reage sobre ele, sobre o seu perispírito. Vamos ver aqui. Tem uns camundongos aí que eu trouxe para te explicar a morte. Bom, recentes pesquisas, aqui os camundongos, Pinheiro, no Proceeding of the National Academy of Science, cujo autor é Gimo Borgin, isso aqui é novo, não estava na aula, professora da Escola Médica da Universidade de Michigan, identificou atividades cerebrais em camundongos submetidos a parada cardíacas e asfixias. Essa foi uma pesquisa boa, está sendo. O que vem confirmar o aqui expendido, que a extinção da vida, simplesmente a considerando como atividade orgânica, não se dá pela parada cardíaca, porque tem ondas cerebrais nesses camundongos. Vamos lá. Há que haver a cessação de todos os processos vitais, mesmo aqueles últimos, cuja energia está próxima a zero. Por outro lado, a comunidade dos neurocientistas, que acompanharam essas pesquisas, apressou-se à luz da pesquisa em negar a experiência de quase morte, como se as ondas residuais cerebrais, com a sua energia quase a zero, pudessem explicar o vastíssimo conteúdo das descrições feitas pelos que por ela passaram. Aquelas ondas residuais não dá para ter aquelas descrições de quase morte, mas eles têm que se apoiar em alguma coisa, né? Quer dizer, nem o cérebro mais está funcionando, né? De uma maneira melhor, né? Aí tem entrevista com essa pesquisadora, no dia 14 desse mês. Vamos lá? Bom, jornal é jornal. Tá certo ou não tá? Jornal é, frequentemente, prostituição da informação. É triste dizer isso, é prostituição da informação. Então, eles querem entrar no espiritismo ou na parapsicologia. Quase morte é explicada. Explicado o quê? Vocês não sabem quem está estudando isso? E de outra maneira? Com outras fontes? Experiência de sair do corpo ocorre por causa das descargas elétricas no cérebro. Esse gráfico aqui que eles pegaram o camundongo, Pinheiro. Enquanto tem voltagem, a onda sobe, ó. Quando ficar basal é zero. Tá certo? A energia tem que subir para mostrar que tem energia. Então ele vai aqui, ainda tem energia, tá. E aqui ele tem que ficar horizontalizado. Horizontalizou, ficou energia zero. Aí morreu. Então, esses camundongos, eles tinham parada cardíaca. Ele não funcionava mais nada, mas o cérebro ainda tinha umas ondas residuais. Vamos lá. Muitos pensavam que o cérebro, depois da morte clínica, era inativo ou hipoativo, e que mostramos que definitivamente lá
Não é o caso. Né? Essa foi a pesquisa dela, né? Que aqui a gente só vai fechar mostrando que ainda existe uma atividade residual cerebral. Muito bem, essa é a pesquisa que cai em alguns mitos, não é? Bom, vamos lá, voltar. Agora vamos entrar na nossa área, em cima dessa notícia. No momento da morte, a alma se manifesta por vezes um desejo ou alteração do estado de consciência que lhe faça entrever o mundo para o qual regressa. Quer dizer, essa é a pergunta do Kardec. A alma manifesta um desejo ou alteração do estado de consciência que lhe faça entrever o mundo para o qual regressa, tá certo? Essa alma pode voltar, não é? Aí é quase morte. Se ela não volta, é morte. Ele quer saber se na morte ela já começa a ver o outro mundo, o mundo espiritual, ou no estado agônico, né? Aí vem a resposta do espírito. A alma percebe a ruptura dos laços, energia que prende ao corpo. De posse desse conhecimento, emprega todos os esforços para extinguir a energia residual remanescente. Mas isso é uma alma que já está evoluída, ela quer cortar o último laço. Mas André Luiz narra muito bem em alguns livros dele que os espíritos chegam, quando o sujeito já está no estado agônico, e vão dando os passes horizontais e cortando os laços energéticos. Isso tem Obreiros da Vida Eterna, tem isso. Então, os espíritos lá, responsáveis pela desencarnação, assistindo, já vão cortando esses laços. Começa a vida a cortar pelo chakra aqui, gástrico umbilical. Aí vão cortando. Bom, quando eles vão cortando, o espírito já está parcialmente separado da energia material e vê o futuro estado de consciência modificado desdobrar-se diante de si e goza por antecipação o estado do espírito. Isso é um espírito evoluído. Quer dizer, ali os espíritos queriam dar uma ideia boa. Eles não queriam falar nas coisas negativas, que eles achavam que ainda não era o momento de abordar isso. Então, nos estados de consciência, nós vemos o seguinte. Aqui, esse gráfico mostra isso. Quando o espírito ele tem um nível de consciência espiritual, de acessar a senso-percepção espiritual, o mundo espiritual, ele tem isso no sono, tem isso na hipnose, tem isso na mediunidade, clarividente, clareaudiente, etc. De desdobramento, diversas mediunidades. E também ele está vivendo no mundo material. E aí ele tem a senso-percepção material. Então, é como diz Chico Xavier, nós somos ambisistentes, porque pela consciência do espírito, nós temos acesso ao mundo espiritual. E pela consciência do nosso cérebro, da senso-percepção, nós temos acesso ao mundo material. Nós somos ambisistentes. Vivemos simultaneamente em dois planos. Todos. Alguns não sabem mais isso. Muito bem. Quando o deslocamento da consciência neurocerebral facilita a senso-percepção espiritual. Ou seja, quando essa consciência neurocerebral ela se desloca só para a consciência do mundo espiritual, ela vai facilitar o que aqui? A senso-percepção. Tá certo? Isso acontece no médium. No médium. Ele tem capacidade de uma sensibilidade própria de ter esse acesso ao mundo espiritual. Agora, se o sujeito está ligado ao mundo material, por pensamentos, por vontade, por ambição, por sentimentos ainda de apego, ele dificulta, ao contrário, dificulta o acesso ao mundo espiritual. E a consciência agora fica polarizada aqui embaixo, no mundo material.
Ou seja, é isso que está aqui. A consciência é quando está... O deslocamento da consciência neurocerebral facilita a senso-percepção espiritual. A fixação na senso-percepção neurocerebral inibe a senso-percepção, cognição não, neuroespiritual. Então, isso é um problema de alteração de estado de consciência. Está claro? Olha aqui, estado de consciência alterado. Lá a editora que eu trabalho vai publicar um livro mês que vem sobre estado de consciência alterado. É um livro que só tem PhD. É um livro que é a nata de uma comunidade multinacional, que não são nem espíritas, mas que pesquisa os estados de consciência alterado. Então, é um livro fantástico. Chama-se Estados Anormais de Consciência. A evidência desses fatos. Então, quando nós alteramos a nossa consciência, temos esse estado de consciência alterado e, com isso, então, nós produzimos uma série de percepções que nós não temos, se for para inibir o mundo material. Mas se o espírito está ligado ao mundo material, aí não tem jeito. Vamos em frente. Mais um pouquinho, Amilcar. Vamos subir. Então, aqui temos alguns exemplos de alteração de consciência. Do ponto de vista orgânico, a turvação, obnubilação, o delírio, as doenças metabólicas, diabetes. O cara tem uma cetoacidose diabética, a glicose sobe lá 300, 350, aí entra em acidemia, a uremia também, ele tem uma insuficiência renal, aí sobe a taxa de ureia, isso vai tudo para o cérebro, é uma intoxicação endógena, está aqui. As substâncias psicoestimulantes, cocaína, maconha, chá de daime também, que é muito estimulante, e os anestésicos inaláveis. Então, esses processos aqui, eles mostram um estado de consciência orgânico, uma alteração exclusivamente decorrente de problemas orgânicos. Aqui também tem, nessa turvação, obnubilação, são fenômenos do coma também, né? Coma profundo, né? Agora, também essa consciência pode ser alterada do ponto de vista espiritual. É a mediunidade de evidência de desdobramento. A hipnose também faz. As experiências de quase morte. Está aqui. O êxtase, que é um estado incrível de consciência. E a meditação profunda dos gurus da yoga milenar. Não é essa meditação que é vendida aí nos centros de yoga. É uma coisa muito mais profunda, né? De treinamento. Então, tudo isso leva a uma percepção diferente em relação ao mundo e agora a uma entrada no mundo espiritual. Bom, agora nós vamos entrar em alguns aspectos que a gente não viu na aula passada também. Aí Allan Kardec diz, o exemplo da larva que primeiramente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para em seguida renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e finalmente da nova existência? Aí o espírito responde, uma pálida ideia. A imagem é boa, não deve ser tomada ao pé da letra, como comumente fazeis. Não é exatamente isso, né? Mas ele quis perguntar, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aí nós vimos aqui, vai depender. De quê? Isso quem responde é o espírito. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, sente-se-á envergonhado no momento de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. Ele se sentirá como que aliviado do grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor.
Então, esse momento de desencarnação varia. Varia ao infinito, porque são bilhões de pessoas desencarnando, né, durante um século. Né? Então, varia. Né? As razões desse constrangimento aqui, para aquele que praticou o mal, ou de alívio para o que praticou o bem, pode ser explicada no Livro dos Espíritos, nas seguintes perguntas. Aí que vem a beleza do nosso Livro dos Espíritos. Por quê o sujeito tem esse constrangimento? Ora, pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? Lei natural ou lei divina? A resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, a lei de Deus é a única que vai nos dar felicidade. É a indicação, o rumo do que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz quando dele se afasta. Então, a nossa infelicidade, ela vai decorrer sempre de uma violação da lei divina. Sendo que são 10 leis no Livro dos Espíritos, e a última, ela sintetiza as 9 anteriores, que é a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Sempre que nós vamos contra essa lei superior, nós contraímos sobre nós uma reação de violação a um princípio divino. E essa violação vai incorrer pela lei da causa e efeito num sofrimento nosso, nessa ou na vida futura. Então, nós temos que entender que nós somos os artífices do nosso destino. Somos os construtores da nossa felicidade ou não. Nós não temos intérprete junto a Deus. O intérprete que nós somos nós próprios pelas nossas próprias ações. Daí uma máxima latina aqui dizendo que nós somos filhos das nossas obras. Que é linda. Nós somos filhos das nossas obras. Se as nossas obras foram no bem, nós vamos ficar no bem. Se as nossas obras foram no mal, nós vamos ficar no mal. Então, como é que nós vamos articular isso? Nós vamos articular entendendo essa dinâmica e procurando nos transformar. E qual o modelo e o guia dessa transformação? É Jesus. E aonde consta essa transformação? Nos seus evangelhos. Mas nos seus evangelhos abertos pela compreensão do Espiritismo. Aí Allan Kardec pergunta, é eterna a lei de Deus? É eterna e imutável como o próprio Deus. Então, não há como modificar a lei divina. Porque Deus não seria perfeito se criasse alguma coisa imperfeita. Como ele é perfeito, ele só pode criar coisas perfeitas. Ele não pode criar alguma coisa que mude com a época, com os costumes, como a legislação humana toda hora está mudando. Toda hora muda. Civil, legislação civil, penal, tributária, varia de um país para o outro. Mas Deus criou é uma vez só, é eterno. Bom, onde está escrita a lei de Deus? É aí que nós vamos entender o sofrimento ou o gozo. Na consciência. Quando Deus nos criou como espíritos, quer dizer, nós fomos, que foi uma modificação do elemento inteligente universal, que é uma força inteligente que promana do princípio inteligente universal. Deus abriu a inteligência dele. Então, quando Deus nos deu essa inteligência mais desenvolvida, nós criamos em nós o quê? Uma concepção da vida futura, uma concepção de um ser superior, uma capacidade de diferenciar o bem do mal, para exercermos o nosso livre-arbítrio, e uma condição de sermos consequentes, ou seja, os nossos atos vão sempre trazer uma consequência. Nada que nós fizermos ficará
há desconhecido dessas leis divinas. Então, ele, ao criar-nos, e esse elemento inteligente universal já ganhar essa conscientização, a partir dessa conscientização, desses valores primários, nós nos tornamos espíritos. Até então, nós estávamos num princípio inteligente que começa lá no átomo de um mineral, que esse princípio regula toda a criação. Toda a inteligência da criação é regulado por esse princípio inteligente. Então, quando nós fomos criados, nós recebemos esse chip, né? Recebemos esse programa na nossa consciência. Ou esse aplicativo, tanto faz. Usa o nome, não é, Fábio? Usa, o que você prefere usar? Aplicativo, chip ou programa? Chip, então você conhece bem. Então, está aqui. Está aqui. Não podemos fugir disso. A pergunta 159. Olha, estando escrito a lei de Deus, estando escrita na consciência de cada espírito, ela sinaliza como uma espécie de luz ou ruído, ou mesmo aparelho eletrônico, quando o espírito pratica o bem ou o mal, estabelecendo ao mesmo tempo a forma de pena ou de gozo que o homem, pelo seu livre-arbítrio, escolheu. Então aquilo ali dá um sinal. Sozinho. É um programa. É por isso que o sujeito assinala a culpa no momento da morte. É por isso que ele se constrange no momento da morte. É porque dentro dele há essa consciência que ele sabe que está errado. Porque Deus deu a ele essa consciência. Porque ele não pode evoluir sem ter consciência. E sem ter realmente, em função dessa consciência, a expressão do livre-arbítrio. E que fechasse a porta. Portanto, tendo como referencial ou paradigma a lei divina, o homem, em última análise, constrói o seu destino. Ninguém tem a dúvida disso. Se alguém tiver dúvida, é duvidar de Deus, é duvidar da justiça divina, é duvidar do que nós somos, é duvidar da criação, é duvidar das nossas doenças, dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Isso é parte da nossa evolução. Bom, ora, estando escrita a lei divina, isso nós vimos, né? Escolheu, né? 159.3. Pulou aí o número? É. Jesus, a esse respeito, bem o sabia. Como consta nos seguintes versículos de João, o apóstolo. Olha o que Jesus diz. E Jesus clamou: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, a ignorância moral. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Acho tão bonito. Ele deixa em aberto cada um o seu livre-arbítrio. Ele não vai apontar, você está errado, você está errado. Não existe isso. Satanás vai te pegar, o demônio, aquelas coisas todas, aquelas ameaças. Isso é coisa para a história de criança. A criança, ela crê quando é pequenininha, a mamãe diz, vai dormir se o lobisomem te pega. Não sei o quê. Chega uma hora, a criança já está numa idade avançada. Qual é, mãe? Que lobisomem é esse? Que Papai Noel é esse? Isso é a história da carochinha. Isso é a história da carochinha, Satanás, demônio, ameaça, purgatório, tudo é história da carochinha. Porque a coisa começa em nós e não começa lá fora. Então, Jesus não julga, mas o indivíduo vai se julgar por si próprio, não é?
Porque a própria palavra de Jesus, que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque ele proferiu o quê? A lei divina. A consciência. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e que anunciar. Que era Jesus, o médium de Deus. Então, ele não falava por ele falava pelo Pai. Que se descressem dele, estariam descrindo daquele que enviou o Pai. Ele não era nada, ele era um preposto do Pai. Nesse sentido aqui, embora ele fosse um espírito único. Então, dentro dessas palavras, as palavras de Deus são, portanto, as leis divinas aqui. Jesus é o seu médium. E com essas palavras, leis, é que julgará no último dia. O último dia qual é? O Espírito estabelece após a desencarnação o último dia, o destino da sua vida futura. O tal do último dia, que é o tal do Apocalipse, cada um usa lá a bobagem que quiser dizer, que a Terra vai ser destruída, não sei o quê. Enfim, o último dia é o dia da nossa desencarnação. Aqueles que desencarnaram e relatam, eles têm uma espécie de um flashback. Quer dizer, quando eles já estão desencarnando, passa um filme na consciência dele, desde o dia que nasceram até que morreram. Ele vai vendo as cenas de toda a vida. Por quê? Porque quando ele vai ver essas cenas, ele vai acusar alguma responsabilidade e vai acusar alguma culpa ou algum gozo. Então, ele tem uma própria retrospectiva da sua vida, e em função dessa retrospectiva, estabelece um julgamento, em função desse julgamento, estabelece seu destino na vida futura, enfim, tudo isso num processo regido pelas leis divinas. Muito bem. O Espírito encontra imediatamente aquele que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre os vem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar da faixa, pensamentos, preocupações da matéria. Vem também muitos que tinham perdido de vista durante o tempo da vida na Terra. Vê os que estão na erraticidade, em algum lugar, algum sítio do mundo espiritual, bem como os que se encontram encarnados, e os vai visitar. Isso aqui é um pouco romântico, né? Porque não é sempre assim. Não é? Coisa não é sempre assim. Não é? Mas o ponto fundamental hoje é a desencarnação, né? Separação da alma do corpo. E nós temos que estar preparados pelo conhecimento, pela nossa moral, para esse dia. Mas pelo conhecimento e a nossa moral, nós aqui na Terra já evoluímos muito. Já vamos superando os nossos problemas pessoais. Já ficamos mais fortalecidos em relação ao enfrentamento do dia a dia da vida. Bom, o comentário. Essa descrição é parcial, porque na medida que compreende o grau de liberdade usufruído pelo espírito, como consequência do seu grau de evolução intelecto-moral. Espíritos mais evoluídos gozam de mais vantagens, menos de limitações. Muitos, de fato, particularmente espíritos familiares e amigos, ajudam o espírito na nova vida espiritual que reinicia. Agora nós vamos ver a morte violenta e acidental. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente. Aquele acidente abrupto, né? Um homicídio, um acidente de automóvel, etc. Ela se separa, sim,
Mas em todos os casos, o instante que se separa é muito curto. Ela se separa. Ou seja, vamos ver o que é isso. Do ponto de vista estritamente físico-energético, isso é verossímil, tal como uma máquina que explode por uma falha. A energia que produzia cessava, a máquina para. Porém, do ponto de vista espiritual, o espírito pego de surpresa entra em estado confusional, não sabendo o que lhe ocorreu, e muitas vezes é visto em desespero, debruçando-se sobre seu corpo inerte. Em outros momentos, a energia da atração existente entre o perispírito e o corpo físico ainda prospera, o que demanda tempo para ela, por si mesmo, enfraquecer-se e cair a zero. Eis porque esse tempo está sujeito à variação. Ou seja, no caso de acidentes, sobretudo suicídios, essa energia vital e essa energia do próprio organismo ainda está muito forte, está muito viva. Ela contra-reage sobre o espírito, é uma coisa trágica. Ele fica tão envolvido com essa energia que ele não consegue se separar do corpo. E quando se separa do corpo, ele então tem aquela visão trágica do François, o suicida. Enfim, tudo vai variar da identificação que nós temos com o mundo material e da desmaterialização dos nossos pensamentos e sentimentos, ou seja, a sua espiritualização no foco novo da nossa consciência. Os orientais, a Vedanta, que eu gosto muito, hinduístas, eles dizem o seguinte, isso aí é uma coisa milenar, secular. O homem, até mais ou menos os 7 anos, ele vive em castas, né? Que são castas de acordo com o nível sociocultural, socioeconômico, as castas do Brahmana, que são religiosos, a dos guerreiros, a dos comerciantes, industriais, etc., dos trabalhadores agrícolas, etc., isso sem castas. Os párias. Isso é na Índia. Mas, nesse formato, eles dizem assim, até os 7 anos, a criança deve receber educação moral e os primeiros princípios intelectuais dos seus pais. Essa é a missão dos pais. Depois dos 7 anos, o espírito já está dominando plenamente o corpo dele, ele já não precisa, vai começando a criar sua independência, já não tem tanta ligação com os pais. Dos 7 aos 18, ele se profissionaliza. Ele tem que adquirir um trabalho para contribuir com o seu trabalho para a casta. Do 18 até mais um pouco ele casa. Então ele produz ali uma nova prole para manter a casta. E finalmente, depois dele ter gerado riqueza para a casta, gerado novos membros para a casta, ele tem um estágio de libertação de compromissos da terra. Isso acontece, na época, por volta dos 40 anos. Então, essa fase, ele vai buscar, ele não tem nenhum compromisso mais com ninguém, ele vai buscar a espiritualização. Ele vai buscar justamente o que nós estamos trabalhando aqui. É a sua desvinculação do mundo material. Ele cumpriu o seu dever no mundo material. Agora ele tem que buscar a espiritualização, tendo em vista a futura transição para o mundo espiritual. Então ele vai procurar fazer alguma coisa que espiritualize, ou a música, ou a literatura, ou enfim, o pensamento dele começa a ter outros objetivos. E finalmente, depois de um período de espiritualização, ele retorna ao social. Mas agora ele retorna ao social para instruir e passar o seu conhecimento para os mais jovens.
é a última etapa da vida dele. Não é ficar numa gruta, num mosteiro, virar um ermitão. De fato, ele na última etapa da vida dá o que ele aprendeu para os outros, porque essa é a lei da natureza. O que tem mais dá o que tem menos. O que é mais forte ajuda o fraco. A água cai sempre de cima para baixo. Então, o nosso problema é perguntar a nós próprios até que ponto nós estamos ligados nessa vida material. Mas, para aqueles que têm mais idade, esse texto da Vedanta serve como advertência. Se o cara já tem 70 anos, não dá para você ficar com essa vida de 50, 30, 40. Você tem que se modificar. Você tem que aposentar? Não se aposenta. Aposentar é perder as funções cerebrais, é não exercitar essa força vital, não exercitar a parte intelectual, é precipitar lá uma queda na cognição, um processo pré-senil. Não se aposenta. A geriatria chama esses aposentados de apijamados. Apijamados. Eles estão perdendo a força, porque não vou me aborrecer mais, agora eu quero gozar a vida, aquela história de sempre. Quero viajar para baixo, para cima, e depois quando morrer vai ver, puxa, perdi tempo. Porque eu tinha que aproveitar esses últimos momentos para construir com meus conhecimentos outras pessoas. Então, nós, espíritas, não precisamos seguir a Vedanta, porque isso aqui, em termos didáticos, é mais claro que a Vedanta. Né? Nós temos que buscar essa desmaterialização dos nossos pensamentos e a desmaterialização dos nossos sentimentos e a desmaterialização dos nossos desejos. Não podemos ter aquele objeto que a gente não pode deixar de tê-lo. Ô Amilcar, liga aqui um pouquinho que está calor. Bom, mais uma pergunta. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes consciência de si mesmo? O espírito responde, com muita frequência ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extingua de uma vez. Porém, muitas vezes a preocupação da morte mentalmente o tumultua a tal ponto que lhe faz perder a consciência antes do suplício. A consciência pode se manter, como foi dito, por alguns instantes, sim, na dependência do grau da interação energético perispiritual corpo físico. Porém, com a sua queda, o estado de torpor mental dá lugar a uma total perda de consciência. O que é aqui abordado é da consciência corporal, aquela que o homem, enquanto encarnado, tem de si mesmo, ou seja, por meio do seu cérebro, e não a do espírito. Se não perdeu a consciência corporal, antes do suplício, pode conservá-la por instantes na dependência da vitalidade do suplício, vitalidade orgânica do seu próprio cérebro. Vide item 156.6. O que não significa já está o perispírito totalmente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Sob a frase, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o despreendimento do corpo é mais lento, identifica-se o grau de energia interligando corpo e perispírito. Então, esse é o gráfico final, que não é mais ou menos assim, ele devia ser espiral, ó. Ele não é assim, não, ele tinha que ser assim, ó. Vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai. Isso está errado. Então, desprendimento, perispírito, corpo. Aqui, a energia espiritual, perispiritual.
Aqui é a energia orgânica. Então, quanto a energia espiritual está mais ligada à energia orgânica, ele está aqui, ó, bem baixo em relação ao desprendimento do perispírito. Mas à medida que a energia orgânica vai caindo, o gráfico vai subindo. Isso em concomitância com a energia espiritual. Aí chega um ponto que a energia orgânica zerou e a energia espiritual zerou. Aí zerando, então, se dá o total desprendimento do perispírito. Bem, era isso que nós queríamos passar para vocês. Era que vocês assumissem, no fundo, responsabilidade por vocês mesmos. Era que vocês não culpassem lá um, outro, terceiro, quarto, quinto, pelos seus problemas. Embora existam pessoas que prejudiquem a gente. Mas mais importante que as pessoas nos prejudicarem é nós deixarmos que elas nos prejudiquem. E a melhor forma de nós assumirmos esse potencial em nós, dessa divindade que é imanente na criação, porque nós temos que assumir a nossa força interior como espíritos, filhos de Deus, é justamente nós assumimos o nosso processo de vida, o nosso destino, as nossas quedas e os nossos sucessos, a nossa fraqueza e a nossa força. E para isso, nós temos como instrumento privilegiado a prece. O melhor momento nosso é quando realmente nós pedimos a Deus, pedimos a quem quer que seja, algum preposto de Deus. E nessa prece nós vamos construindo uma aura de proteção sobre nós. E vamos recebendo também, com essa aura, uma sintonização com as energias superiores, que vão dando intuição sobre os nossos problemas e como nós devemos solucioná-los. Essa questão da separação da alma do corpo está vista. Eu não acredito que nenhum de vocês, no dia da desencarnação, vão estranhar a desencarnação. Vocês vão saber que estão sendo desencarnados. Não vão ficar, vão ter a perturbação, porque todos nós temos, mas não vão ficar presos ao corpo, nem querer voltar ao mundo, nem dizer que deixou dinheiro, nem dizer que deixou afetos, deixou posses, bens, porque tudo isso foi um instrumento durante a vida física, e na vida espiritual isso não tem nenhum valor, a não ser nos prejudicar lá em cima. Então, na base da desencarnação, é essa responsabilidade que nós todos devemos realizar em nós próprios, para que nós não percamos nos cipoais dessa vida tão confusa, que é a vida que todos nós vivemos, num mundo tão confuso. Tudo é difícil, tudo é complicado, pouca coisa é fácil. Quando alguém ri, né, Glorinha? A gente estranha, não é assim? Parece que aquele fantástico é só desgraça, 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 homicídio, latrocínio, corrupção, o outro espancando os menores. Solta uma coisa boa para nós. Será que a hora do futebol é a única coisa? Então é por isso que ele deixa o futebol para o final. Mas ainda remete com a tal daquela mulher Vingança, aquela seriada, né? Revenge, para botar mais ainda fogo na palha. Negócio do americano é cowboy, ele destrói um ao outro. Quem morou lá um tempo conhece bem o sistema lá. A coisa não é assim, não. Fora que são um império, de mania de ser o dono do mundo. Então vamos sair disso, né, vovó? Vamos sair disso, vamos dar um sorriso bom, né? A vida é mais do que isso, muito mais. A vida é o nosso espírito quando nós aproximamos de Deus. Bom, então, nós estamos terminando e vamos à prece.
Jesus, Divino Mestre, nós vos reverenciamos de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Como tu disseste, amarás a Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma e de todo o coração. E acima de tudo, reverenciamos a justiça divina, que nos traz a compreensão de todos os processos de desigualdade no mundo, em termos de felicidade, posição social, econômica, riqueza, pobreza, miserabilidade, conhecimento, ignorância, progresso ou inação. Nós vivenciamos, porque através da luz do Espiritismo, que é a tua própria doutrina, é o cristianismo de hoje, porque as religiões evangélicas ou católicas não responderam aos teus apelos e foste então obrigado a nos enviar o Espiritismo como o Consolador, a terceira revelação. Nós agradecemos por tudo que aconteceu nessa noite, pelo fortalecimento do nosso espírito e a certeza de que andando no bem, estaremos sempre criando um clima propício à nossa felicidade. E nesse momento, pedimos aqui por esses irmãos cujos nomes estão aqui nesses papéis de radiação. Pedimos pelo irmão Luiz, Estrada das Canoas, 610, na comunidade das Canoinhas, um problema neurológico. Pedimos, Senhor, por esses que desencarnaram, que onde se encontrem, recebam ajuda divina. Pedimos pela tia Igorina Cunha, lá em Sacramento, desencarnada, mas que pelo seu espírito, hoje ela já deve estar bem agasalhada por Eurípides Bassanufo. Enfim, pedimos por esses que sofrem, que estão debaixo da marquise, que estão na rua no estado de miserabilidade, pelos que estão doentes e às vezes os translocados nos hospitais psiquiátricos. Pedimos pelos sofredores, os angustiados, os depressivos. Pedimos que a tua luz seja o alimento e o consolo para todos, em consonância com o que tu disseste. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E assim, em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 19 de agosto do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Amém.